O homem mais rico do mundo visitou o maior palhaço do mundo. Nesta sexta-feira, o multibilionário Elon Musk esteve no interior de São Paulo, onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Comunicações Fábio Faria e alguns dos maiores empresários do Brasil. Ainda não está exatamente claro o que o Elon Musk veio fazer no Brasil, já que ele não assinou acordo nenhum e algumas das coisas prometidas ou anunciadas por Elon Musk já são feitas pelo governo ou esses compromissos já foram assumidos por outras empresas. Para a gente decifrar esse mistério do que o homem mais rico do mundo quer no Brasil e na Amazônia, hoje eu recebo Maurício Ângelo, jornalista do Observatório da Mineração. E essa conversa começa depois da vinheta. Maurício Ângelo, boa tarde, fundador do Observatório da Mineração, muito obrigado pelo seu tempo. Você escreveu uma thread no Twitter ontem comentando essa visita do Elon Musk ao Brasil. O Elon Musk, no seu Twitter, que agora ele anunciou a intenção de comprar, ele disse que vem aqui para ajudar na conexão de internet nas escolas da Amazônia, mas aparentemente a história não é bem assim não. Maurício Ângelo, decifra para nós o que o Elon Musk quer no Brasil. Boa tarde, CD. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, realmente, como eu exemplifiquei nesse fio, os interesses do Elon Musk na Amazônia têm a ver diretamente, primeiro, com a questão dos minerais, né? No caso, o níquel, porque a Tesla, que é a empresa, né, de carros elétricos do Musk, depende, as baterias dos carros e toda a estrutura em si depende de uma quantidade considerável de minerais considerados estratégicos. Aí você tem níquel, cobalto, cobre, lítio, etc. E são minerais que, em boa parte, estão em escassez no mundo ou dependem de uma ampliação significativa nos próximos anos. E a Tesla fechou recentemente um acordo com a Vale para receber esse níquel, né? A Vale fornecer níquel para a Tesla, porque a Vale é a maior produtora de níquel do mundo, disputa ali primeiro e segundo lugar com uma empresa russa, uma mineradora russa, a Nornickel. Obviamente, a questão da guerra na Ucrânia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, colocou o mercado ainda mais em alerta. Então, tem especialistas que prevê que se no ritmo atual é possível que haja uma escassez de níquel ali em 2026, ou seja, logo mais, né? Então, o Elon Musk começou a se movimentar, né, se mexer para tentar garantir o que ele precisa para o seu negócio, que é o negócio principal dele, é a Tesla. Então, esse acordo foi firmado recentemente. A Vale explora níquel hoje em dois lugares, principalmente no Canadá, que ela comprou uma planta lá uns anos atrás, e na Amazônia, no Pará, no entorno da terra indígena Xicrim. Esse projeto da Vale, Onça Puma, ele, bom, tem uma série de conflitos aí com os povos indígenas que vivem ali na região, contaminou os rios desse povo. A Vale foi obrigada a fazer um acordo com intermediação do Ministério Público Federal. Ela nega que seja responsável por essa contaminação e tudo mais. Fato é que essa planta ali de níquel é muito importante. E quando você olha para um big picture, né, para um quadro maior aí da situação da Amazônia, boa parte desses minerais estratégicos, que eu já mencionei aqui, tem dezenas de outros, que o governo brasileiro tem programas, né, planos voltados para esses minerais, estão na Amazônia e dentro de terras indígenas. O governo Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo em 2019, tenta abrir terras indígenas para mineração, né, via Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Mineração e principalmente pelo PL 191 que o Bolsonaro encaminhou ao Congresso em 2020, no início de 2020, PL que na época foi assinado por ele, pelo Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e pelo Sérgio Moro, que era ministro da Justiça ainda na época. Esse PL seguiu, né, em trâmite, que hoje, esse ano, o governo conseguiu aprovar uma urgência na Câmara, mas depois de um mês eles não conseguiram votar de fato para aprovar, como era o desejo do Bolsonaro e do Arthur Lira. Arthur Lira, que sempre gosto de lembrar, em 2014 recebeu doações de empresas ligadas ao garimpo na Amazônia e ainda voou em jatinhos de empresas que atendem a garimpos na Amazônia historicamente. Isso tudo é público, está lá no TSE para quem quiser conferir, você pode
verificar em matérias que eu fiz e que outros fizeram. Então, assim, essa linha, essa teia de interesses envolve não só o Elon Musk e a Vale, mas, claro, uma série de empresas multinacionais que têm interesse nessas reservas minerais na Amazônia e têm requerimentos, centenas, milhares de requerimentos registrados na Agência Nacional de Mineração, que aí você entra numa outra discussão que é, primeiro, que supostamente esses requerimentos nem deveriam existir, né? Porque hoje é proibido você minerar em terra indígena, mas a ANM recebe, registra e, digamos, fica lá aguardando justamente que a lei mude, que a lei autorize, como é o caso do PL 191. Boa parte das mineradoras começaram a dizer que estão desistindo desses requerimentos, mas o que acontece é que mesmo quando existe uma desistência oficial, o requerimento continua no nome lá, e se a lei muda mês que vem, por exemplo, obviamente essa empresa que já tem o direito, tem a prioridade para retomar esses investimentos. Então, como você disse, essa visita do Elon Musk, que vem aqui, se reúne com o Bolsonaro, com empresários, com o Toffoli, né, do STF, não assina nada, diz que vai monitorar a Amazônia, que vai oferecer internet para escolas, quando o próprio governo já tem programas nisso, e o Bolsonaro destruiu o INPE, né, que tem uma instituição de excelência mundial no monitoramento da Amazônia, de queimadas, desmatamento, enfim, monitoramento via satélite, que é a suposta expertise do Musk, sem nenhum acordo formal, sem nenhum detalhe, nenhum valor, e como é que isso será feito, fica muito estranho, né? O governo destrói o INPE de um lado, que tem metade do orçamento que tinha hoje, né? Tem metade do orçamento de 2013, e aí o Bolsonaro chama o empresário para fazer algo que o próprio INPE já faz e muito bem reconhecido mundialmente. Além da questão da internet, como você mencionou, né? O Ministério da Educação tem todo um programa voltado para isso já. Então é muito estranho, né? Quando você liga esses fatos tão recentes, que é como esse acordo da Vale com o Musk, e o mercado internacional aí desses minerais estratégicos, que está em plena ebulição, né? Vemos um novo boom de commodities hoje no mundo, que a guerra ainda acelerou, e essa discussão de mineração em terra indígena, que também é outro tema quentíssimo, e o governo tenta aprovar nesse último ano de governo. Legal, Maurício. Você deu aí uma mina de coisas para a gente poder comentar. Tem uma grande fartura de coisas para a gente explorar mais na entrevista. A gente já está, inclusive, recebendo perguntas dos nossos leitores. Um leitor nosso aqui perguntou do nióbio. Nós já vamos tratar do famoso nióbio daqui a pouquinho. Eu vou pedir só para o Edu, por favor, enquanto a gente continua comentando, rodar esse VT do encontro, o vídeo da TV Brasil, do encontro nesse hotel chiquíssimo aí no interior de São Paulo, dos empresários. Edu, pode rodar o VT. Em visita ao Brasil, empresário só uma baixadinha no grau, para a gente ter as imagens aí desse encontro. Foi ontem, sexta-feira, do homem mais rico do mundo aí, com o presidente Bolsonaro, o ministro Fábio Faria, etc. Vamos relembrar aqui para o nosso leitor algumas dessas coisas que o Maurício tocou, sobre esses supostos programas que o Elon Musk veio anunciar aqui no Brasil. Então, o Elon Musk, ele veio ostensivamente, abertamente, ele veio falar aí do lançamento de internet para 19 mil escolas em áreas rurais da Amazônia, em áreas não urbanas da Amazônia, e também, supostamente, esses satélites da Starlink ajudariam o governo a trabalhar no desmatamento da Amazônia. Acontece que o Bolsonaro não apenas não se importa com esses dois temas, desmatamento e educação, como o governo dele trabalhou ativamente para desmoronar ambas essas agendas. Para começar primeiro sobre o desmatamento, como o Maurício lembrou. O governo Bolsonaro, tanto o presidente Bolsonaro quanto o então ministro Ricardo Salles, trabalharam ativamente para tentar tirar a credibilidade do INPE. Tem uma fala do Bolsonaro, esses números devem estar a serviço de alguma ONG, esse sujeito deve estar a serviço de alguma ONG, tentando colocar em dúvida os números do próprio governo, já que o INPE é um instituto do governo. E aí foi demitido o Ricardo Galvão, que chefiava o INPE, depois recebeu o prêmio dos cientistas mais importantes do ano, e o governo trabalhou para jogar para baixo a credibilidade dos números do INPE, que já tem dois programas importantes que medem o desmatamento, o PRODES e o DETER. Além disso, o vice-presidente Hamilton Mourão, e eu lembro disso muito fortemente, em setembro de 2020, o Mourão disse que não sabia que os dados sobre queimadas e desmatamento eram públicos.
Ele disse que tem que trabalhar uma maneira de a gente divulgar esses dados de desmatamento e queimada, que não pode sair divulgando dessa maneira e tal, sendo que os dados sempre foram públicos, saem todo mês os dados do DETER e assim por diante. E o Mourão, que além disso é o presidente do Conselho da Amazônia, não sabia disso. Então esse é um governo que nunca se importou e, pelo contrário, sempre trabalhou para ajudar o desmatamento e ajudar a destruição da Amazônia. É um governo que é aliado dos garimpeiros e dos grileiros e que ativamente trabalhou para prejudicar as instituições do governo que deveriam cuidar dessa pasta. Inclusive, um governo que, depois que tomou posse, o Bolsonaro dizia que ele nem queria que existisse Ministério do Meio Ambiente. Então, não é agora, no último ano do governo, que ele vai se importar com essa agenda. E segundo, só para caracterizar o que o Maurício falou, parlamentares tinham um programa de auxílio internet para os alunos carentes que ficaram sem acesso à educação na escola por causa da pandemia. Então, você não pode ir na escola, as escolas estão fechadas por causa da pandemia, aí foi proposto esse auxílio internet. O presidente Bolsonaro vetou o auxílio internet. Ele vetou, inclusive saia mais barato do que o fundão eleitoral. O auxílio internet era previsto 3,5 bilhões, o fundão eleitoral quase 5 bilhões. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vetou esse auxílio internet. Depois que o veto foi derrubado, aí o presidente Bolsonaro tentou pegar o crédito por essa medida. Mas então a conexão de estudantes carentes, a conexão escola pública é uma coisa pela qual o presidente Bolsonaro não apenas não se importou, como mais do que isso, ele ativamente vetou o projeto que previa conexão para alunos carentes. Agora vamos, para chegar na pergunta do Nióbio, eu queria voltar aqui no trabalho do Maurício. O Maurício fez uma thread aqui mostrando um slide de uma apresentação do CPRM, que depois o Maurício vai nos ajudar a explicar o que é o CPRM e a sua importância. E tem um slide nessa apresentação pública do CPRM, Serviço Geológico do Brasil, é do governo, e ele mostra os minerais estratégicos importantes para carros elétricos como aqueles produzidos pela Tesla, empresa do Elon Musk. Entre esses minerais estratégicos estão o cobre, o níquel, o cobalto e o manganês. E esses minerais estratégicos que tem aqui no Brasil são minerais nos quais empresas como a Tesla estão de olho para poderem produzir os carros elétricos. Maurício, você pode conversar um pouco mais sobre esta apresentação dos minerais estratégicos, como que o governo Bolsonaro está trabalhando para atrair as empresas interessadas em mineração, especialmente mineração na Amazônia, desses minerais estratégicos importantes para os carros elétricos, para os catodos de baterias dos carros elétricos. E para atender a nossa pergunta do nosso leitor Cláudio Pereira, ele pergunta se o nióbio faz parte dessa mistura. O Elon Musk também está de olho no nióbio. Maurício. Vamos lá. De fato, bom, nada no setor mineral é do dia para a noite, né? Obviamente, o governo já tem esse programa voltado para minerais estratégicos há alguns anos, né? Está sendo acelerado porque são minerais considerados críticos, essenciais para a transição energética do mundo, para uma base mais verde, por mais que isso seja questionável, considerando os impactos, né, socioambientais, que você extrair uma quantidade absurda desses minérios da terra causa. Vamos lá. A boa parte desses minerais que você citou, manganês, cobre, cobalto e tudo mais, já são explorados no Brasil e há pesquisas em andamento do CPRM, que é o órgão responsável justamente por fazer essas pesquisas, né, de modo muito técnico, muito sério, profunda. Também os fertilizantes são estratégicos, o nióbio é estratégico também. O que é, né? O mineral pode ser estratégico por vários fatores, né? Por ser importante para essa indústria 4.0 de tecnologia avançada, onde entra o caso da Tesla e, obviamente, de todas as outras montadoras e produtoras de veículos elétricos, né? Não só da Tesla, diga-se. Ou seja, esse cenário de interesse de todas elas, não só do Elon Musk. Pode ser, por ponto de vista da soberania nacional, pela importância econômica que tem, como o próprio minério de ferro, né, que é o principal produto da mineração brasileira, e por aí vai. O nióbio, ele também faz parte desse pacote. Mas o que acontece? O Bolsonaro realmente ele tem uma obsessão, né, com o nióbio que não vem de hoje, é muito antiga. Eu, inclusive, entrevistei no final do ano passado o Elton Ronelt, que é uma figura que foi deputado dos anos 90 ali, da época do Bolsonaro, era muito próximo do Bolsonaro,
O Ronald foi garimpeiro nos anos 80, lá nas terras Yanomami, em Roraima. É uma figura que estava lá, e lembrando que nos anos 80 teve um genocídio Yanomami, segundo a Comissão Nacional da Verdade, da qual Romero Jucá, sim, Romero Jucá, ex-senador, ex-governador, ex-presidente da FUNAI nos anos 80, indicado por José Sarney, que hoje atua aí de forma privada, né, nos bastidores, segundo a Comissão Nacional da Verdade, foi um dos responsáveis. O Elton Ronald levou o Bolsonaro nos anos 90 a visitar alguns lugares da Amazônia, incluindo lá, tem uma mina não, né, uma jazida no Amazonas de nióbio. Mas o mercado de nióbio hoje, ao contrário do níquel que eu mencionei, que está diante de escassez, né, uma possível escassez, o nióbio, que o Brasil fornece mais de 80% do nióbio mundial, mina essa que fica em Minas Gerais, em Araxá, que é da família Moreira Salles, inclusive, eles são os principais acionistas e donos, né, dessa mina. Eles têm uma mineradora que atua junto com uma empresa de capital misto do estado de Minas Gerais, ali em Araxá, que fornece 80% do nióbio mundial. Todo o que essas jazidas, as minas já conhecidas de nióbio no mundo hoje, já são suficientes para fornecer o que é preciso pelos próximos 100 anos, alguns especialistas dizem. Então, você não é viável sequer economicamente abrir uma mina de nióbio, por exemplo, lá no Amazonas, uma área ecologicamente sensível, importantíssima, repleta de unidades de conservação, de terras indígenas, etc. Então, o nióbio é um caso à parte, né? Da qual o Bolsonaro realmente ele é obcecado com isso. Ele parece que não é muito, ele não entende muito bem, ou ele finge que não entende o contexto. Não sei se é questão de burrice ou ignorância, mas enfim, ele gosta de ficar repetindo essas coisas. Mas Se me permite o parênteses, que o Bolsonaro sempre vendeu substâncias mágicas que vão resolver os problemas. Ele foi um dos autores de um dos PLs pela chamada pílula do câncer, que na verdade depois não foi para frente, não era nada daquilo, e recentemente na pandemia outra solução mágica que era a cloroquina. Então essa coisa de vender óleo de cobra, né, vender substâncias mágicas, seja o nióbio, seja a pílula do câncer, ou seja a cloroquina, sempre fez parte da picaretagem bolsonarista. Exatamente. Então, ao contrário do nióbio, o níquel, o cobre, manganês, cobalto, lítio, você tem uma situação bem diferente. Que a Amazônia acaba ocupando espaço central, assim como no caso do lítio, né? Países vizinhos, a Bolívia, a Argentina, também tem uma exploração de lítio muito importante que o Elon Musk também está de olho, e todas essas empresas que dependem desses minerais estão de olho nessas reservas. Na África também é muito importante a exploração do cobalto, e você tem uma teia aí de grandes, porque a gente está falando, quando a gente fala, né, de grande mineração, dos financiadores, inclusive, por trás dessa turma toda, é um mundo pequeno. Não é muita gente, né? Você tem grandes mineradores, grandes financiadores, e você tem as jazidas que estão em locais específicos. Então, os financiadores são os mesmos, as empresas interessadas são as mesmas, os locais são restritos, obviamente, né? Porque você não tem isso de forma disseminada no mundo inteiro. Então, os interesses políticos e econômicos se alinham para esse lobby, que é o caso do Elon Musk aqui agora no Brasil. E diga-se assim, por mais que o governo Bolsonaro o Bolsonaro não se reeleja, seja quem for o próximo governante, vamos supor que seja o Lula, que está aí na frente das pesquisas. O Lula se comprometeu agora, um mês atrás, com o movimento indígena, a combater a mineração em terra indígena, garimpo, a não levar adiante esses projetos de lei, vamos supor que não seja aprovado esse ano, né? Mas, mesmo o PT também sempre teve uma atuação muito próxima do setor mineral. Todos os governos sempre foram financiados, campanhas foram financiadas pelo setor mineral, né? A Vale doou mais de 80 milhões lá em 2014 para candidatos no país inteiro, quando ainda era permitido que empresas doassem, né, diretamente para candidatos, e por aí vai. O Rubens Ometo, que foi o maior doador individual de 2018 na campanha, estava ontem nessa reunião com Elon Musk. Quem que é o Rubens Ometo? É o dono do grupo, né, Cosan, que é dono da RUM Logística, que é uma empresa que tem milhares de quilômetros de ferrovias no Brasil e que transporta commodities, grãos, minérios, combustíveis
dono da Raizen e outras empresas de energia. Estava nessa reunião ontem, lá nesse almoço, né, nesse hotel muito bacana, chique, que a qual o governo Bolsonaro deu uma medalha de honra ainda ao Elon Musk. Né? Olha, o Elon Musk é tão importante para o Brasil, contribuiu tanto para a sociedade brasileira, né? Esse herói mito da liberdade que o Bolsonaro falou, né? Olha que maravilha. Sim. Né? Essa foi a medalha de honra do governo lá, todo mundo batendo pau, achando maravilhoso. Eu, sinceramente, não sei o que o Elon Musk fez pelo Brasil até hoje. Se alguém puder me indicar uma coisa concreta, a gente pode citar aqui, mas o que tem de concreto, de fato, é esse acordo dele com a Vale, é esse cenário de minerais críticos estratégicos, são esses programas de pesquisa e de incentivo que o governo tem, inclusive, eu cito no meu fio no Twitter, inclusive, que o governo Bolsonaro montou um grupo de trabalho com o governo americano focado em minerais estratégicos, justamente desses minerais que nós estamos citando aqui. Isso lá em 2020. Então, por mais que, era no governo Trump ainda, mas se existe aí um ruído entre o Bolsonaro e o Biden nas questões relativas à Amazônia, como você citou aqui, né? O desmatamento da Amazônia disparou no governo Bolsonaro, está batendo recordes aí dos últimos 10, 15 anos, e, enfim, o governo nunca se preocupou com isso, pelo contrário, inclusive rasgou dinheiro, né? Tinha dinheiro do Fundo Amazônia, que o Ricardo Salles começou a implicar, dizer que, olha, a gestão disso aí é um pouco estranha, tem que ver se não tem falcatrua aí nesse negócio de Fundo Amazônia, porque é dinheiro de estrangeiro de fora, e nunca acharam nada, bloqueou o recurso do Fundo Amazônia. Fundo Amazônia que era usado para vários programas, inclusive de monitoramento, né? Ou seja, o governo tem rasgado dinheiro nos últimos anos, tem diminuído drasticamente o orçamento do INPE, colocado o INPE em descrédito, pelo menos da boca deles, né? Porque na prática isso não acontece. Tem a quantidade de pessoas, funcionários do INPE, está muito longe do ideal, ao mesmo tempo, e vem jogando dinheiro fora, jogando dinheiro pela janela, ao mesmo tempo que chama o Elon Musk para cá, para entregar o monitoramento da Amazônia como se isso não existisse, nunca foi feito, como se ele não tivesse literalmente queimando dinheiro voltado para isso, já disponível, e sem assinar nenhum tipo de contrato, nenhum detalhe, nada, como é que isso vai ser feito ou não. É muito estranho, né? Você não acha? Eu acho bastante questionável. Eu também acho muito estranho, Maurício. Você acabou adiantando parte da pergunta aqui, do nosso leitor Gabriel Castro. O Gabriel Castro perguntou: como é que fica esse acordo se tudo der certo e Bolsonaro não for reeleito? Bom, como a gente disse aqui, na verdade não foi assinado nada. O Elon Musk veio, bateu palminha lá, tirou foto, o Fábio Faria falou em inglês lá, muito legal, apresentou a Patrícia Bravanel, super legal, mas assim, eles não assinaram nada. Então não houve acordo, ao menos público, não assinaram nada, não tem acordo nenhum. Então não teve acordo. Mas como o Maurício destacou, em mineração tudo é de muito longo prazo. Então o Elon Musk veio aqui, ele tem interesse, tem necessidade desse níquel e outros materiais para a empresa principal dele, que é a Tesla, continuar fabricando as baterias. Então esse interesse continua e a coisa não é do dia para a noite que você vai assinar mineração, que é o que o Maurício é especialista e cobre isso há bastante tempo. Também tem essa questão da liberdade de expressão, né? O Elon Musk virou amigo dos bolsonaristas porque ele quer comprar o Twitter e aí ele vai, em tese, permitir que vire uma grande festa de liberdade de expressão e você possa fazer todo tipo de barbaridade. A gente não sabe ainda se esse acordo vai concretizar e se o Musk vai dar ou não um jeito de dar um pé atrás e, no final das contas, não comprar o Twitter no preço combinado. Hoje tem uma dúvida aí se esse negócio realmente vai até o fim. Uma outra coisa que a gente pode comentar, Maurício, sobre a Tesla que você mencionou, é o seguinte: a Bloomberg deu no começo do ano um furo de reportagem sobre essa questão da Tesla ter assinado um acordo com a Vale para obter níquel minerado pela Vale no Canadá. Então esse acordo já existe. Posteriormente, a Tesla publicou ao mercado um relatório onde ela confirmou isso. Então é verdade, já é público o que o Maurício está dizendo. Já é público pela própria Tesla, comunicado da Tesla ao mercado. A Tesla fechou sim um acordo com a Vale de fornecimento de níquel, níquel que vem do Canadá, é o que já está firmado. Esse níquel é importante para a bateria do carro elétrico. E uma das características da Tesla e uma das estratégias do Elon Musk,
A Tesla, ao contrário de outras montadoras, principalmente montadoras convencionais que ainda estão lá nos motores a combustível, ela quer controlar a supply chain, a cadeia de abastecimento. Então a Tesla quer ela própria fechar os acordos com os fornecedores de matéria-prima, em vez de ter empresas intermediárias que produzem essas partes, comprar bateria de outra empresa. E isso também é especialmente importante para o Elon Musk, porque a Tesla não é a única fabricante do mundo de carros elétricos. Então, o que o Musk está pensando no longo prazo é: eu quero assegurar para mim o fornecimento de níquel diretamente com os fornecedores, diretamente com as mineradoras, porque aí o acordo vai ser comigo e não com as outras empresas de carros elétricos, ou as empresas hoje de carros híbridos, ou as empresas que no futuro serão de carros elétricos por causa do Acordo de Paris, etc, etc. Então, na medida que o mundo está indo para a transição energética, o Musk já está tentando assegurar para ele o fornecimento do níquel para ter as baterias para a Tesla e não para as outras montadoras de carros elétricos hoje ou no futuro. Maurício, uma coisa que você pode, então, nos comentar, de coisas que a gente não tem totalmente apuração, mas são coincidências esquisitas, é o seguinte: uma coisa que me chamou muita atenção, eu pus no meu blog. Em março desse ano, foi divulgado que o Boris Johnson fez um telefonema para o Bolsonaro. E nesse telefonema, segundo a Embaixada do Reino Unido, o Bolsonaro teria discutido e o Boris Johnson sobre cessar fogo na Ucrânia. E eu achei isso muito esquisito, porque o Brasil e o Reino Unido já tinham votado na ONU contra a guerra na Ucrânia e a favor de um cessar-fogo 2 vezes no Conselho de Segurança e depois na Assembleia Geral. O Brasil e o Reino Unido já concordavam na necessidade de um cessar-fogo na Ucrânia. E pouco depois desse telefonema, o governo pediu e conseguiu urgência para a tramitação do projeto que libera mineração em terras indígenas. A urgência foi conseguida, o projeto ainda não foi para frente, está lá parado na Câmara, mas já tem urgência. Qual que é a importância desse projeto? O que você pode falar um pouco sobre mineração em terras indígenas e a prioridade do governo de ter, nesse 4º ano de governo Bolsonaro, finalmente ter aprovado pelo menos a urgência do projeto, embora o projeto ainda não tenha sido aprovado na Câmara, votado na Câmara? Bom, de fato, eu não sei se o Boris Johnson influenciou alguma coisa ou não nessa história, mas eu sei com certeza que, o Bolsonaro tenta, desde antes de assumir o mandato, inclusive durante a campanha, já falava em abrir terras indígenas para a mineração, que o ministro agora saiu, né, o Bento Albuquerque foi substituído, acabou de sair, mas o Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, desde o início do mandato de 2019, falava abertamente em abrir terras indígenas para a mineração, e o governo brasileiro tem frequentado, patrocinado e mandado comitivas enormes para um grande evento de mineração que tem todo ano no Canadá, o PDAC em Toronto, que é o maior evento de mineração do mundo. E nesse evento são firmados vários contratos, reuniões, tratativas, etc. Né? Então, inclusive, mineração em terra indígena foi discutido durante todos esses anos com o Canadá, que é um país que explora, que a mineração acontece principalmente dentro de terra indígena, e é tido como um modelo aí pelo governo Bolsonaro de exemplo que deu certo, né? Funcionou legal no Canadá, a gente pode aplicar a mesma coisa aqui, o que não é verdade. Também fiz uma matéria sobre o caso do Canadá, uma barragem rompeu no Canadá recentemente também, alguns anos atrás, afetou terra indígena, tem uma série de problemas no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no Chile. Eu não conheço nenhum exemplo de país, e eu pesquisei, aprofundei, entrevistei gente desses países, que mineração em terra indígena tenha funcionado bem. Inclusive o Ciro Gomes ontem defendeu, né, que pode ser uma boa ideia, desde que seja uma estatal que pague royalties, não sei o que é muito próximo do propósito do Bolsonaro, e que o movimento indígena majoritariamente aqui no Brasil é contra. E além disso, eu não tenho nenhum bom exemplo internacional. Se alguém tiver, pode citar também, porque todas as minhas pesquisas não consigo encontrar nenhum exemplo disso. Então o Bolsonaro encaminhou esse PL 191 no início de 2020, não conseguiram aprovar ainda, né? Foi formado ao mesmo tempo um GT para discutir o Código de Mineração, que é dos anos 60, e aí também esse GT, formado principalmente por deputados aliados ao Bolsonaro, não chegaram a um consenso, isso até o fim do ano passado, essa história ficou em suspenso, e aí, em paralelo a isso, tentou aprovar essa urgência que você mencionou, que também não foi para frente. Por que não foi para frente? Primeiro, porque é uma questão realmente complexa, né, que já vem se arrastando há décadas, essa questão de mineração em terra indígena. Mesmo os deputados da base não se entenderam, e o próprio mercado recuou. Né? O IBRAM,
que representa os maiores mineradores, quase 90% da mineração brasileira está reunida no IBRAM, que apoiava o PL 91 lá em 2020, não apoia mais, pelo menos na forma como ele está hoje. Voltou atrás, deu um passo atrás, e o Raul Jungmann, né, acabou de assumir a presidência do IBRAM, que é um ex-ministro, tem um traquejo político, né, tem uma história na política muito ampla. Então o mercado recuou, o Bolsonaro é um par internacional, né, ninguém gosta do Bolsonaro, né, ele não consegue nem conversar, né, com os principais líderes lá, estrangeiros quando ele viaja para fora do país, essa questão Não do consegue desmatamento nem, da não é convidado Amazônia. nem para sentar na mesa do almoço. Eu espalho a rodinha. Nem almoço. Tanto que Nem ele para... visitou o Putin, porque o Putin é um dos poucos que sobrou na festa que fica com ele. Porque quando ele chega na rodinha lá, todo mundo vai embora. Exatamente. Então, a gente está falando assim, de um par internacional, de uma situação, mineração em terra indígena, que é uma questão extremamente delicada, o movimento indígena é contra, cria uma série de impactos gravíssimos, como você tem exemplos hoje, né, não só no garimpo ilegal dentro de terra indígena, mas Mariana, Brumadinho, etc, etc. É muito mal visto, né, do ponto de vista internacional, você destruir a Amazônia, tem uma cobrança muito forte, porque de fato a Amazônia é fundamental para o Brasil e para o mundo. Essa questão de crise climática, está frio, né? Está frio por quê? Porque está destruindo o planeta de forma tão acelerada, porque frio extremo, calor extremo, seca prolongada, etc. Tudo isso é consequência, né? Inundações e chuvas que nós já tivemos esse ano. O próprio agronegócio sofre diretamente com isso. A crise climática, além de tudo que a gente já está sentindo na pele, custa trilhões de dólares por ano para o planeta. Afeta a produção de comida das pessoas, produção de comida e de commodities também, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, de qualquer lado que você olha, é um desastre. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria, que você se aliar hoje a um par internacional como é o Bolsonaro, não é um bom negócio, até porque, para finalizar, o setor mineral está batendo recorde de lucro aqui no Brasil, o setor em geral, a Vale lucrou mais de 200 bilhões de reais de lucro líquido ano passado. É o maior lucro da história da Vale, da história de uma empresa de capital aberto no Brasil. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E o setor mineral acompanhou essa tendência, esse boom de commodities que nós estamos vivendo. A pandemia já agravou isso, né? Vale para o ouro, para o níquel, está batendo recorde de cotação aí, de 2020 para cá. Então, estão ganhando muito dinheiro. Eles não precisam entrar em terra indígena hoje, agora, se aliando a um pária como o Jair Bolsonaro. Então, deram um passo atrás. Mas isso não impede, a própria nota do IBRAM diz, olha, a gente deu uma recuada, dessa maneira que está aí não é legal, não, vamos deixar isso um pouco mais para frente, mas a gente é a favor que sim, que se minere na Amazônia, desde que a gente consiga mudar algumas coisas, respeitar um pouquinho ali a opinião dos indígenas, né? Porque o modelo, o projeto de lei como está hoje, de fato, ele passa por cima dos direitos indígenas que estão previstos na Constituição, estão previstos na Convenção 169 da OIT, enfim, que foi ratificado por lei no Brasil. Então, o governo não conseguiu aprovar esse PL, mas tudo que o governo pode fazer na canetada, via decreto, via mudanças infralegais que a gente fala, né, de regras internas, de trâmites de processo na ANM, fiscalização remota, anuência, né, aprovação automática ou quase automática, que se passa um prazo, tudo isso está sendo feito. Decretos do Bolsonaro, tudo que pode facilitar para a mineração e para o garimpo está facilitando. Como você já mencionou aqui, esse governo é muito próximo do lobby do garimpo, que esse lobby do garimpo, às vezes, não conversa muito bem com o lobby da grande mineração industrial mundial. Não são os mesmos atores. Né? Não são, por mais que o garimpo na Amazônia virou uma indústria, né, com maquinário pesado, caríssimo, de 500 mil, 700 mil, 1 milhão de reais cada máquina, e de fato virou, o que aumentou drasticamente a destruição provocada pelo garimpo, a contaminação que é irreversível, mas o garimpo ilegal e grandes mineradoras são grupos bem distintos, bem diferentes, né? E nem sempre falam a mesma língua, como o caso desse PL 191 mostra. Então, esse lobby do garimpo, que é muito próximo do governo e tem uma infinidade de reuniões com líderes garimpeiros, empresários do garimpo aqui em Brasília, nos últimos anos, reuniões diretas, audiência pública, tudo que você quiser já aconteceu, você chegar num consenso para essa turma toda, e diga-se, esse PL 91 aprova também agronegócio dentro de terra indígena. Agronegócio que o governo Bolsonaro tem se empenhado diretamente em estimular
que as próprias lideranças indígenas aceitem que se plante soja, por exemplo, transgênica dentro de terra indígena, como já acontece em alguns lugares. O Bolsonaro, presidente da FUNAI e companhia, se empenharam diretamente nisso. Eu já mostrei reuniões, fora da agenda, inclusive, do Bolsonaro, com esse objetivo, para forçar, né, para incentivar e forçar e financiar, inclusive, visitas e dizer que está tudo bem, maravilhoso, espetacular, o negócio, mineração, hidrelétrica, vamos liberar geral, que é com esse PL 191 hoje, na forma que está hoje a prova. E não é bem assim, né? Quando você olha um pouco para o contexto brasileiro e mundial, é muito complicado passar como eles querem passar. Legal. O Maurício usou o termo canetadas, sendo que a gente tem em vídeo um ex-ministro dando um outro termo para isso. Ele falava boiada mesmo, era para passar na boiada, que são justamente essas normas infralegais para facilitar esse tipo de negócio. Eu acompanho o trabalho do Maurício há muito tempo, muito legal poder conversar com o Maurício. Vou pedir para o Edu, que traz a magia da televisão para o My News, colocar aí um print do Maurício falando, isso foi antes da visita do Musk, hein? Já falava, o Elon Musk, dono da Tesla, agora do Twitter, é sócio da Vale, cortejado por Bolsonaro. Por quê? Porque a Tesla já tinha fechado esse acordo de ter a Vale como fornecedora de níquel, níquel que vem do Canadá, e esse níquel é essencial para os catodos das baterias dos carros elétricos. Outra coisa que o Maurício chama a atenção, tanto no trabalho dele quanto disse aqui na conversa, é para a gente pensar sobre essa coisa do que é realmente sustentável, né? O veículo elétrico ele é sustentável, porque o veículo elétrico não usa combustível fóssil. Só que a gente tem que pensar também em como que o veículo elétrico é feito. E o veículo elétrico, por exemplo, precisa de níquel, e esse níquel tem que ser minerado de algum lugar. Essa prática de você dizer que é sustentável, algo que não é tão sustentável assim, é chamada greenwashing, e é uma coisa que o Maurício também fala bastante no trabalho dele no Observatório da Mineração. Maurício, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Para você que é leitor do My News, quero fazer um convite para você. Amanhã, meio-dia, tem mais uma conversa aqui ao vivo do My News. Eu vou conversar com a doutoranda Roberta Duarte, da USP, sobre buracos negros. A gente vai descobrir os mistérios do buraco negro fotografado no centro da Via Láctea. Maurício, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, muito obrigado, CD, pela oportunidade de falar desse cenário que é amplo, complexo, mas que está cada vez mais na boca do povo e precisa ser dito, né? Porque a mineração está no dia a dia das pessoas, né? E aí, finalmente, convido o pessoal a visitar o site aí, observatoriodamineração.com.br, e seguir as investigações que a gente faz e publica sempre. Muito obrigado, um abraço a todo mundo. Valeu, e vocês podem seguir também o Observatório da Mineração no Twitter, no @obsmineração. Para os leitores do My News, até amanhã. Valeu, Maurício, e tchau!